E pra gente caminhando pro fim, mais uma pergunta que eu tenho também é sobre essa questão de interpretação. O que faz a diferença pro cara interpretar bem? Porque gramática, minimamente o cara pode decorar. Eu falo real. Mudou o jogo pra mim quando eu decorei as regras. Eu entendi, mas depois decorei a regra. Então, mas aí fica mais fácil de você decorar. Fica mais fácil. Não, entende. sempre é mais fácil quando você entende. Mas, tipo assim, eu pegava uma questão ali, eu começava a olhar o enunciado dela, e às vezes, sabe quando é aquela questão que você tem que avaliar qual reescrita tá no mesmo sentido, manter um sentido e a coesão gramatical. Eles adoram colocar isso aí. Mas na hora que você vai colocar, você não precisa ser a Clarice Lispector ali. Não me fale dessa. A Clarice Lispector, que a Lorena adora. E você não precisa ser o Machado de Assis para olhar ali e achar qual que é a alternativa. Você olha ali e eles colocam alternativas que têm problema de concordância, tem problema com crase. São erros gramaticais. Sim. Quando ele fala manter a coesão gramatical, normalmente é erro gramatical. Você vê lá, não, mas esses dois verbos aqui, a correlação verbal está errada quando você olha para as alternativas. Então, eu aprendi gramática decorando. Foi o que eu olhava ali e falava, não, mas não pode. Esse verbo aqui não pode estar nessa conjugação, terminação uria, aqui teria que ser entender-se, né? Teria que ter o se e tal, enfim. E agora, interpretação. Como é que o cara consegue se desenvolver para conseguir acertar questões de interpretação? Antes de falar da interpretação, falar só uma coisa sobre o decorar, né? O decorar, durante muito tempo, ele foi meio que condenado. E, assim, sempre foi tratado como algo ruim, pejorativo. E eu lembro, assim, quando eu fui decorar o Pai Nosso. Então, minha mãe pegou um papel, escreveu o Pai Nosso, falou, agora você vai decorar isso aí. Ainda falou, isso aí. E eu comecei a chorar. Eu falei, meu Deus, meus colegas estão brincando, jogando bola na rua, e eu aqui chorava. Minha mãe, anda logo, depois eu vou tomar de você. Mas foi uma coisa tão desprazerosa. E hoje o decorar ele é assim, ó. Você tem, peraí, ver toda a beleza que tem no Pai Nosso primeiro. Explicar, olha aqui, como é algo bonito, como que alguém criou isso aqui. Segunda do plural, não é? Segunda do plural. Voz, né? Voz, o tu. Mas olha que mensagem mais sublime que tem aqui, né? Depois que você entendeu a mensagem, é tão bonito que eu vou gravar isso aqui. Agora você fala, não, decora isso aqui. Então, o que eu falo para os alunos, existem formas de decorar. Coloca na parede, brinca, põe no papel, lê, ensina para alguém, pede para alguém te tomar, chama namorado, fala, toma isso aí de mim, vamos ver. Se eu acertar, eu vou querer beijinho, por enquanto, depois quero mais coisa, hein? Não que acertar tudo. Se começar a ficar muito bom, nós vamos conjugar uns verbos diferentes. Né? Brinca, faz... Não precisa ser aquela coisa chata, porque tudo que é chato, cria aquele ranço, né? Total. Você fala, meu Deus, hoje é dia de estudar português, que chato. Então faz a coisa ficar legal, né? A interpretação tem essas duas que você falou, né? O cara faz o seguinte, ele te distrai. É uma questão de gramática, mas ele também coloca a parte de interpretação. Então, olha, eu quero o sentido original do texto. Mantém o sentido original. Beleza, aí você pega esse sentido original, é a interpretação. Eu não posso alterar o que está lá. Mas ele agrega assim, ó, de acordo com a norma padrão da língua portuguesa. Entrou gramática. Sim. Né? Ou de acordo com a concordância. Como você passa a maior parte do tempo estudando gramática, você sabe algumas regras, vai pela gramática. É muito mais rápido. Mais rápido. E você começa... Como a estrutura é para você comparar A com a B, C, D e E, você começa a perceber, mas aqui o verbo está no singular, aqui está no plural, aqui está uma palavra no plural, aqui não tem. Você chega à conclusão, é mais fácil. Porque se você fizer assim, ó, peraí, eu vou achar duas coisas. Opa, eu achei agora que o erro está aqui. Mas deixa eu ver se está no original. Às vezes você se perde nisso daí. Então vai pela gramática, é um conselho que eu dou. Quando a interpretação é o seguinte, primeiramente, que tipo de texto que é? Se é um texto informativo, divide o texto. Divide por parágrafo, metade do texto, vai na pontuação e vai fazendo a interpretação daquele pedaço que você está fazendo ali. E vai se questionando mentalmente o que tem ali, por que ele escreveu isso. Quando você chega no final, você tem a tese que o cara quis desenvolver na sua mente. Você lembra quase tudo, né? Se o texto literário é diferente, o texto literário tem figuras, tem metáforas, né? A Clarice Lispector, por exemplo, ela mesma fala, eu costuro para dentro, ou seja, eu sou intimista. Ou seja, só ela sabe o que ela escreve. Por que eu tenho que saber? A Clarice Lispector tem uma história interessante, ela dá uma entrevista
Ela era bonitona, né? Mas ela era arrogante também, né? O cigarrão, assim, tal. O repórter fala, Clarice, me fala o seu conto que você mais gosta. Ela olha pra ele assim, não lembro de nenhum. Nem dá bola pro cara. Então, aí eu acho absurdo. Aí pergunta, isso. mas pelo menos um, né? Assim, um que você chama mais a sua atenção, que você gostou. O ovo e a galinha. Por que, Clarice? Porque até hoje eu não entendi o que eu escrevi. Viu? Ela não entendeu. Ela não entende o que ele Ela escreve. tem um livro, acho que é Dom Casmurro, que também é uma Porcaria? porcaria, né? Que Deus o livre. Mas Não podemos falar não, isso, não pode que eu marque. Não, ele é de língua portuguesa e como que é? Literatura portuguesa brasileira. Logo, caso eu vou falar um detalhe. Não, mas o sobre Dom, pelo menos a história dele é legal, mas não tem a história que a Capitu, eu nunca li não, tá? Mas que ela não sabia, que até hoje o cara viveu não, a história. até hoje ele não sabe se traiu ou se não traiu e tem várias teses defendendo de um lado ou de outro. Isso é o legal do livro. Esse é legal, mas a linguagem é muito difícil da Vou falar gente sobre isso interpretar. daí. Mas a interpretação, assim, ó, eu oriento muitos alunos também. Dá uma olhadinha na pergunta também primeiro. Nossa, o comando da questão é 90% da Vê questão. o comando da questão, porque às vezes você já faz a leitura direcionada, porque ali não é uma leitura prazerosa. Tem muita coisa que a gente lê por prazer. Vou ler isso aqui, eu quero aprender e tal. Ali não é, ali é uma coisa para você responder. Tira até um pouco do prazer da leitura. Então, lê o comando da prova, né, certinho, e vai buscar aquilo que ele quer. Ali tem palavra-chave que vai te ajudar. Né? E eu tenho uma coisa, eu sou meio cismado um pouquinho com a interpretação, porque às vezes, também não é tão comum assim, mas às vezes uma interpretação ela pode ser subjetiva. Eu acho um absurdo, não tinha que ter interpretação. E, por exemplo, não. gramática, a gramática ela é igual matemática. Então, Gramática objetivo. Então é muito raro o É ou aluno, não por é? exemplo, entrar com um recurso de interpretação e ganhar. Porque o cara falou, não entendeu, eu elaborei a prova, é assim. Ó. Exatamente, é um absurdo. Agora, a gramática não tem como. O Vou cara, subir uma hashtag. Não, aceita que Cancela dói a menos. interpretação. Aceita Não. que dói menos. Mas esse Um pensamento é só absurdo. meu, é de muita gente que trabalha com concurso, entendeu? Mas assim, existe aquela história seguinte. Por exemplo, uma prova. Não tem essa história na escola, né? Se 50 alunos da sala, 30 tiraram nota baixa, 20 tiraram nota boa. Ok, os 30, né? 20 tiraram. 45 tiraram nota ruim, 5 tiraram nota boa. Já começa, mas ok, teve 5 pessoas. Dos 40 alunos, 1 tirou a nota e 39. Tem algum problema com o professor? Tá, todo mundo reclamou do texto da Clarice. Não Sim, adianta você falar isso pra mas mim eu nele. acertei. Mas você chutou tudo. Para com isso. Eu fiz Você a chutou. prova dele. Ele Tá bom, chutou. Eu chutei. Chutou tudo. Eu venho chutando, esses acertos meus é tudo chute. Não, Matheus, não adianta, todo mundo É falou mais do difícil, foi mais difícil, só que eu tô te falando. Uma galera acertou. texto. Ela não acertaria. Ela tá viva ainda, Marquinhos? Não, ela já morreu. Já morreu faz tempo. Né? Já, mas eu vou achar ela, eu vou explicar Então pra ela ela não o que teria que condições flameja. para o que flameja. Eu vou explicar pra ela. Mas é o lance. Você ali tem que tentar olhar o que faz menos sentido, embaralha na cabeça. Eu li aquelas questões, eram chatas Então, mas aí mesmo. ele fez só essa. Eu acho Eu interessante. só O fiz né? resto, então, o resto eu não fez. Eu tava com a cabeça doidinha. Mas você começou por qual matéria? Não, eu comecei por português, Então mas nós aí eu estamos falei, igual. aí o que eu fiz? Deixei essas Pulou aí, e pulei, voltar fui, depois. né? E aí deu ruim. Mas Mas eu é acho que difícil. essa técnica aí ela é interessante, né? Você não pode ficar perdendo muito tempo. Não, você pula. Vai fazer gramática ali e tal, fez, que é um pouquinho mais rápido e volta, né? Porque é você perceber também, aí tem que ter um pouquinho de conhecimento de texto. Se for literário, você vai gastar mais tempo. Então, quando eu dou aula de literatura, tem um texto do João Guimarães Rosa, chama São Marcos, né? É um texto muito bonito. Eu leio, e no final, é a história de um cara que entra numa mata, tal, de repente acontece algo com ele dentro da mata, e tem aqui o final eu tiro. E eu pergunto para todos os alunos, tem 30 alunos. O personagem fala assim, ó, estaria eu? Aí eu tiro o que ele estaria ali. Eu falo, estaria eu o quê, fulano? Morto. E você? Desmaiado. Eu falei, tá vendo? Não pode ser. Não pode ter 2 interpretações. É de acordo com o texto. E para você? Ele fugiu. Para você, não, ele está morto mesmo. No final, o personagem está cego. É uma história que ele está cego lá e tal. Aí você vai mostrando dentro do texto os índices, gente, índices, olha, ou indícios. Olha aqui, ó.
Ele tomou uma pancada preta na cabeça. Olha a cor da pancada, preta. Olha o efeito da pancada no olho. Um ponto, um grão, um besouro, um anu, um urubu. Um golpe de noite. Olha o que ele fala. Escureceu tudo. Mas Você onde? fez isso com a gente num texto já. Aí você vai vendo assim, o que eu fiz? É de proposital, ninguém acerta. Por quê? Porque eu leio de uma só vez. Aí lendo Você não vê os pausado, indícios. você não vê. Não vê Né? mesmo. Agora, se você lê, esse texto aqui é literário. Ah, então peraí. Pontuação vai ter aqui. Deixa eu fazer uma barra aqui. O que ele quis dizer aqui? O primeiro parágrafo é o feito da pancada. Ele está tentando se livrar dessa pancada. Opa, aqui ele fala que ele mexe nos olhos. Quando que a gente mexe nos olhos? Interpretar isso, peraí. O que ele fez? Mexeu nos olhos. Se eu começar a mexer aqui toda hora, alguém vai perguntar, tá com um problema na iluminação? São seus olhos? Isso é interpretar. Quando o texto é informativo, ele dá menos trabalho. Geralmente eles trabalham por perífrase, né? Ou seja, escreve uma parte do texto e ele muda, às vezes, assim, a estrutura do texto, a sintaxe, algumas palavras, e fala, ó, eu quero uma que esteja dizendo a mesma coisa. Aí é o texto informativo. Dá trabalho também. O literário dá mais, então eu aconselho ler por partes. E ter paciência, porque esse tipo de leitura de texto literário, ele requer, a gente volta a ler uma palavra, não sabe o que é, e aí você meio que, porque tem palavra que você não sabe o que quer dizer. E você não pode travar por causa daquela palavra, você tem que acertar a questão. Marquinhos, quando eu ia fazer prova, quando pegava uma questão dessa, quando eu travava, eu falava assim, eu não sei como é que eu vou fazer, mas eu vou acertar esse negócio aqui. Era na paraibagem, era rolar no chão com a questão até ganhar. Então nem sempre eu vou falar que eu interpretei dessa maneira. Mas eu olhava as outras e falava, isso aqui não faz sentido. Isso aqui tá meio esquisito. E aí eu marcava e acertava, às vezes, com um pouco de oração e fé. Ajuda. Agora, assim, por que o aluno ele aprende gramática e tanto que ele percebe que tem um erro? Às vezes você está escrevendo, o professor está errado, não. Não faltou um S, ou faltou mesmo, está errado. Tá ficando bom, hein? Tá percebendo já que o verbo TD mais a palavra se tem sujeito, legal. Você tem que fazer a mesma coisa que a interpretação. Ele treinou gramática, ele treina. Interpretação é treinar como? É a leitura. A leitura e está imerso nesse ambiente, né? Eu lembro do professor, para nós assistir uma aula do Marquinho, você já sai melhor para interpretar, porque é o jeito que ele lê, o tom que ele dá, a voz, a explicação e tal. Quando você lê uma outra coisa, você começa a ver quase tudo isso que ele, em outro texto, mas você começa a ter esse cuidado.